Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui a respeito de inflação. O IPCA cai 0,08% em junho e tem primeira deflação em 2023. O país passa a ter uma inflação acumulada aqui de 3,12% e hoje a gente vai dar um passo atrás, né? Porque muitas pessoas não entendem o funcionamento da inflação, como é medido e quais são as armas que o governo tem para estar ali combatendo esta inflação. E é sobre isso que a gente vai estar falando e se aprofundando um pouco mais hoje. A gente vai começar vendo aqui o que é inflação. Inflação é quando o dinheiro perde o poder de compra no decorrer do tempo. É isso que a inflação mede. O quanto o dinheiro se desvalorizou desde o período da base da análise. Ou seja, se a inflação anual estiver uma taxa de 5%, isso significa que o dinheiro tem 95% do poder de compra que ele tinha há um ano atrás. Continuando aqui, a gente vai ver a perda do poder de compra do real. Uma nota de R$ 100 tem o mesmo poder de compra que R$ 15,38 em julho de 94. Mas a gente tem que ver que a base dessa análise, a data foi em junho de 2021. Ou seja, em junho de 2021, quem tinha uma nota de R$ 100 era a mesma coisa que lá em 94 uma pessoa tivesse R$ 15,38. Mas de junho de 2021 até a data presente de hoje, 2 anos já se passaram e mais inflação aconteceu, o que vai fazer com que esse valor ele venha a ser ainda menor. Mas é só uma ilustração para a gente entender, né, como esse poder de compra ele é corroído através do tempo. Vale entender que a inflação ocorre quando há mais dinheiro circulando e sendo injetado na economia. Se há mais notas de real em circulação, pelo princípio da oferta e demanda, elas perdem o valor. E eu vou estar falando desse princípio de oferta e demanda. Vou estar dando um exemplo aqui para vocês. Quando, por exemplo, nós estamos fora da época do tomate, que o tomate está muito escasso no mercado, nós temos aí um alto valor no tomate, onde muitas vezes ele passa aí de R$ 10, chega a 11, 12, R$ 13 o quilo do tomate. Mas quando nós entramos em uma boa safra do tomate, onde a colheita do tomate ali ele é bem sucedida e há muita oferta de tomate na rua, o que acontece com o preço do tomate? O preço do tomate vai lá embaixo, a gente consegue comprar tomate de R$ 2, R$ 3, mostrando, né, o poder da oferta e da demanda. Quando a oferta é pouco, nós temos aí um alto valor. Quando a oferta é muito, o preço justamente cai. E eu vou estar trazendo esse exemplo também aqui com o ouro e com a prata. Por exemplo, o ouro ele é mais caro do que a prata. Mas por que o ouro é mais caro do que a prata? Um dos fatores, um dos motivos é porque ele é mais escasso. E quanto mais escasso, maior é o valor. E é dessa forma acontece também com o dinheiro. Quando a taxa de juros está muito alta, tem menos dinheiro circulando na economia, o que faz com que o valor do dinheiro ele venha a ser maior. Então, o preço dos produtos vão cair justamente porque o dinheiro ele tem um valor maior. Mas o contrário também é verdade. Quando há muita nota em circulação, quando a economia está muito aquecida, o dinheiro ele tende a perder valor e com isso os produtos começam a subir muito e esse efeito causa a inflação. E como os governos combatem essa inflação? Quando a economia está muito aquecida e os preços começam a subir muito, o governo usa a Selic. A Selic, ela é a taxa básica de juros. É quando nós pegamos empréstimos, quando nós fazemos financiamentos, ali é uma taxa mínima. Quando a Selic está muito elevada, as pessoas tendem a não recorrer a financiamentos, não recorrer a empréstimos. Então, vai fazer com que menos dinheiro entre em circulação e com isso o dinheiro fica mais escasso. E quando o dinheiro está mais escasso, pela lei de oferta e demanda, o que, que acontece? O dinheiro ele ganha mais valor. E aí os produtos começam a baixar de preço justamente porque o dinheiro está ganhando valor. Então, neste momento, estamos com a taxa Selic aí muito elevada, né? A 13,75, ou seja, temos crédito mais caro. Taxas de juros subiram para empréstimos, financiamentos, cheque especial, cartão de crédito, ou seja, menos pessoas recorrendo, né, a empréstimos, recorrendo a crédito, e isso faz com que a nossa inflação ela venha a estar diminuindo. Do contrário, também é verdade.
quando o governo percebe que a inflação ela já está controlada, ele começa ali a estar diminuindo essa taxa Selic, e isso faz com que novos negócios venham a ser fechados, mais pessoas recorram a empréstimos, mais pessoas ali contraem dívidas, né, contraem crédito, e isso faz com que mais dinheiro ele circule na economia, e isso é bom para a economia. Mas o Banco Central ali, ele busca justamente encontrar uma medida certa, porque o Estado ele consegue controlar a inflação até um determinado nível, porque chega em um momento em que, se ela não for combatida, eles perdem a rédea da inflação e ali naquele momento eles não conseguem controlar mais. É o que está acontecendo, por exemplo, com a nossa vizinha, a Argentina. Eles lá atrás, quando a inflação deles começou a subir, eles não controlaram a tempo e aí eles perderam a rédea e agora eles não conseguem mais controlar. Eu vou estar trazendo para vocês mais no final do vídeo um exemplo mostrando, né, como está a situação da Argentina. E aqui eu trouxe para vocês uma calculadora da inflação que o G1 disponibilizou aqui, mostrando que o valor corrigido aqui de R$ 12,88 lá em julho de 94, ele seria o mesmo valor corrigido hoje de R$ 100,06, mostrando aqui, né, como a inflação ela corrói o nosso poder de compra. Se eu colocar aqui R$ 100.000, a gente vai ver aqui que automaticamente o valor corrigido para o dia de hoje é de R$ 776 mil. Ou seja, uma pessoa que tem hoje 776 mil é a mesma coisa que uma pessoa lá em julho de 94 tivesse 100 mil reais. O poder de compra é o mesmo. Então nós temos que estar atentos, né? Porque por mais que nós vejamos aqui uma variação de 676%, aqui a pessoa não teve ganho nenhum. O poder de compra desses 776 mil hoje é o mesmo poder de compra dos 100 mil lá atrás. A pessoa apenas manteve ali no 0 a 0. E esse canal é um canal que eu falo de investimentos, né? Eu falo aqui de educação financeira, e ocorreu que nesta semana uma pessoa do meu círculo social, ela veio falar comigo a respeito de dízimo, né? E eu sou uma pessoa evangélica e a questão era justamente na venda de um imóvel, porque a gente como evangélico devolve 10% em relação ali aos nossos ganhos. Mas, por exemplo, uma pessoa que comprou uma casa aqui, eu vou estar colocando em 2010, vou estar buscando aqui, está em 94, eu vou estar trazendo para o ano de 2010. A pessoa comprou uma casa ali no valor de 100 mil, ali no mês 7, né, em julho de 2010, mas a variação, o preço corrigido para o dia de hoje, ele é 214 mil. Ou seja, se a pessoa vender hoje essa casa por 200 mil, automaticamente na mente da pessoa, ela vai pensar assim: eu ganhei 100 mil de lucro. Mas quando nós corrigimos o valor pela inflação, nós vemos que ele não teve lucro, ele teve, na verdade, um prejuízo, porque esses 214 mil corrigidos para o dia de hoje é o que vale aos 100 mil que ele pagou lá em julho de 2010. Então, a gente tem que levar, sim, isso em consideração, porque os números mudam, mas a gente usa dinheiro como moeda de troca e a gente tem que levar em consideração o valor desse dinheiro, o valor que esse dinheiro tem para a troca de bens, porque o dinheiro nada mais é do que algo regularizado pelo governo para a troca de bens, porque lá no passado as pessoas trocavam produtos, na verdade, trocavam ali feijão por arroz, trocavam ali farinha por milho e assim sucessivamente. E o dinheiro ele é usado justamente para a troca de produtos. Então, se o valor lá atrás, em 2010, era 100 mil e hoje é 214 mil, se ele vendeu exatamente por esse valor, ele saiu no 0 a 0. E caso ele tenha vendido realmente pelos 200, no caso ele não ganhou nada. Na verdade, ele saiu até no prejuízo, porque aqueles 100 mil que ele gastou para comprar a casa, nesses 200 mil atualizado no dia de hoje, ele tem um valor de mercado menor do que aqueles 100 mil a qual ele colocou lá atrás. Vamos estar continuando? Agora que eu já coloquei todo mundo em sintonia, todo mundo já sabe aí o que é inflação, como funciona, a gente vai ver que a variação do IPCA desde 95 até o ano aqui de 2020, a gente vai ver ela anual.
quanto foi a inflação de cada ano no nosso país. E a gente consegue perceber que esses valores eles são sempre positivos, com alguns anos aqui ultrapassando a barreira de 10%. O menor ano foi em 98, que nós tivemos uma inflação de apenas 1,65, mas quando a gente olha desde 1995, a gente percebe, né, uma inflação muito alta e que é cumulativa, né, ao decorrer dos anos. A gente vai ver que, por exemplo, o ganho real da poupança, as pessoas que usam poupança, a poupança ela rende muito pouco. A gente vê que quando descontado a inflação, alguns anos chega a ser negativo. Aqui em 2020, por exemplo, quem tinha dinheiro na poupança perdeu dinheiro. Aqui teve uma desvalorização de menos 2,3%. É como se você deixasse lá R$ 1.000 e chegasse no final do ano, tivesse menos R$ 23. Essa foi a desvalorização que a poupança teve no ano de 2020. Nós vemos que em alguns anos aqui ele tem realmente alguma alta, mas que nos últimos anos a gente vê que isso vem caindo muito, principalmente dos anos 2000 para cá. Antes dos anos 2000, a gente via que realmente a poupança ela tinha um bom rendimento, mas depois dos anos 2000, a gente percebe que raramente ela consegue chegar aqui 5%. Aqui foi uma exceção, olhando dos anos 2000 para cá, ela bater aqui 5% ao ano. A gente vê aqui vários e vários anos ela rendendo menos de 1%, com alguns anos tendo aqui grandes prejuízos no patrimônio de quem deixa seu dinheiro na poupança. A gente vai continuar e agora a gente vai entender aqui como funciona a questão aqui do Tesouro IPCA+, né? Muitas pessoas não entendem. O IPCA aqui ele representa a inflação anual que a gente viu lá atrás. Então, quando nós compramos um título aqui, por exemplo, para o vencimento de 2029, que tem IPCA mais 5,17, você garante aqui, né, o seu rendimento de 5,17 acima da inflação, porque se a inflação for 5, ou for 10, ou for 20, não importa o valor que a inflação ela venha a ser. Nós vamos aqui ter o valor da inflação ressarcido no nosso valor, mais o ganho real de 5,17%. Então, muitas pessoas me perguntaram porque não entendi essa questão aqui do IPCA mais 5, como funcionava. O IPCA é a inflação, tá, galera? Então, nós não sabemos quanto será a inflação nos próximos anos, mas a gente sabe que a inflação ela é aquele monstrinho, né, que corrói o nosso poder de compra. Então, a gente, através desse Tesouro IPCA+, a gente está aqui protegido, né, entre aspas, da inflação, porque a inflação que ela é medida pelo governo, e a minha inflação e a sua ela é diferente. Cada um tem uma inflação, mas o governo aqui, da forma que ele calcula a inflação, né, a gente vai estar protegido da inflação e tendo um ganho real acima da inflação de 5,17%. E é assim que nós vemos aqui em vários títulos de vários anos diferentes, com vencimentos diferentes. Beleza, galera? Vamos continuar aqui. A gente vai ver que a inflação oficial mês a mês, ela veio aqui, a inflação de junho, ela foi fechada esta semana e ela foi divulgada aqui, né? Com a inflação negativa em menos 0,08%. Mas quando a gente olha a inflação aqui dos últimos 12 meses, a gente tem que somar, né, esses últimos 12 resultados e a gente chega aqui a um valor total de 3,16%. A gente vê que veio conseguindo diminuir, né, nos últimos 12 meses essa inflação cumulativa, mas a gente tem que perceber que como ela é somada, todo mês vai se acrescentar aqui uma nova inflação e vai cortar aqui de trás, né, uma inflação passada. Então, a gente vai perceber que no mês que vem, quando cortar essa inflação aqui de 0,67 e ter aqui uma nova inflação, a gente vai manter aqui, né, essa queda do IPCA, essa queda da inflação. Mas quando chegar esses 3 meses, que começar a cortar esses meses que foram aqui negativos, a gente tem que lembrar que houve aqui atrás uma isenção de impostos, né, sobre combustíveis e por isso teve esses 3 meses aqui de deflação. Mas quando eles começarem a serem cortados, que começar a contar, por exemplo, só daqui para frente, a gente vai ter aqui uma elevação do IPCA, uma elevação na taxa de juros, e isso começa a pressionar, né, o Banco Central em relação à taxa de juros.
juros, porque as taxas de juros estão elevadas, é verdade, e essa queda está pressionando ele para estar abaixando, mas ele sabe que aqui atrás teve esses 3 meses que foram deflacionários e que aqui na frente ele vai começar a subir novamente. E como ele tem uma meta de jogar a inflação em 3%, então ele está de olho para estar aí cumprindo essa meta, porque essa é a missão do Banco Central, cumprir a meta que é dada a ele. E a meta que é dada a ele é 3%, que é muito próximo do que nós estamos hoje. E nós temos uma variação de 1,5 ponto para cima e 1,5 ponto para baixo, que é a tolerância ali, né, da meta. A gente vai dar uma olhadinha aqui agora, né, em questão da Argentina, que eu havia falado com vocês. A Argentina foi o país que mais subiu juros em um ano. A gente vê aqui que em maio de 2022 estavam os juros lá a 47% e em maio de 2023 chegou aqui a 91%. E a gente vê que a inflação anual chegou aqui a 104% lá na Argentina. A gente vê que realmente é uma inflação monstruosa, corroendo mais de 100% do poder de compra dos consumidores em um ano, e mesmo com a taxa de juros a 91%, eles não estão conseguindo controlar essa inflação, mostrando, né, que a inflação, quando ela começa a subir, o Banco Central ele tem a obrigação de controlar essa inflação antes que ele perca o controle, porque o real é a 10ª moeda do nosso país. Nós já tivemos 9 outras moedas antes do real. E o que a Argentina está passando hoje, nós já passamos 9 vezes. Todo mundo que é mais velho, ou às vezes até ouvindo história dos seus avós, dos seus pais, vai se lembrar que antes do Plano Real, as pessoas recebiam ali o seu dinheiro, o seu salário, e elas tinham que ir correndo ao supermercado, porque todos os dias havia ali uma remarcação de preço. Os preços das coisas subiam ali todo santo dia, porque a inflação do nosso país ela era elevadíssima. Então, quando o Banco Central ele aumenta os juros, ele sabe que aquilo é ruim para a economia, que estagna a economia por um determinado tempo, mas é muito melhor do que perder a rédea da inflação e deixar acontecer como está acontecendo com a Argentina e como aconteceu com o Brasil há tempos atrás. E é isso que eu venho trazer hoje para vocês, galera. Esse vídeo foi para ajudar a entender como funciona a inflação, como o governo combate a inflação. E se você gostou do vídeo, se te ajudou em alguma coisa, deixa um like aí pra gente, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Fui!